Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo pra você. Já pegou sua Jong Kombucha? O Gil, com a tradicional de Guaraná. Cara, depois que lançaram esse sabor, você nunca mais tomou outra coisa, cara. Só essa. É boa, né? Muito boa, muito boa. E o seu Paulistinha Delivery também, o melhor da cidade. 11 lojas espalhadas pelo Brasil. O melhor amigo naquela hora de você assistir o Papo à Vista. Uma Jong do lado e um Paulistinha do outro. É certeza de sucesso. O convidado de hoje é o Valeriano, da Best Intercâmbio, o cara que trabalha com educação internacional, é isso? Isso aí, Júlio. Eu não tenho nem educação e não sou internacional. O que eu tô fazendo aqui, cara? Porque o cara que manja demais. Veio aprender. Veio aprender. Vamos lá. Ô, Valeriano, queria que você desse aí uma passada na sua carreira. Como que você começou? Como que uma pessoa começa a trabalhar com isso? Em Cuiabá. Em Cuiabá, e no Mato Grosso. Detalhe, no Mato Grosso. Estamos longe até do Brasil. Mas vamos lá. Gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha história, da minha trajetória. E vamos lá. Pois é, em 1900, eu morei nos Estados Unidos, tive experiências na Inglaterra e tal. E eu sempre falo que, eu acho que desde criança, o que os seus pais te oferecem impacta na sua vida futura. Com certeza. Eu acho isso extremamente... Legal. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não vou levar o meu filho para viajar porque ele é muito jovem, ou ele é criança. A minha primeira viagem internacional, eu tô falando porque isso impactou a minha vida e a minha trajetória no que eu sou hoje. Em 1975, eu fiz a primeira viagem internacional. Eu tinha entre 9 e 10 anos de idade e eu fui pra Disney. Tá? A Disney naquela época era um acontecimento, porque a inauguração da Disney tinha sido o quê? 1969, 1970... Quer dizer, 5 anos depois da inauguração do parque da Disney de Orlando, a cidade de Orlando não existia ainda, existiam alguns hotéis e a gente ficava em Miami, né? Então, começou aí. E aquilo, pra mim, eu já estudava inglês numa época que ainda não existiam as grandes franquias e tal. E o inglês, cara, minha paixão era estudar inglês. Né? Meu pai me proporcionou essa primeira viagem e aí a minha vida a partir dali se direcionou. Olha, né? Só que legal, o impacto que isso tem, né? Totalmente, por isso que eu falo, cara, leve seus filhos para viajar se você pode, conhecer coisas novas, proporcione aula de violão, aula de dança, aula daquilo, alguma coisa ele vai descobrir, ele, né? Mas na verdade você tem que proporcionar isso para ele, mesmo que ele não goste, fala, filho, tenta. Né? Você sabe que a gente levou nossos filhos pra China, né, Gil? Pra Hong Kong. Hong Kong. O meu tinha 4, o seu tinha 3. E até hoje, cara, tem coisa que ficou na memória deles, da cultura local, da experiência, né? E as pessoas, não vão aproveitar, tal. Que isso? Demais da conta, ainda mais quando você vou levar meu filho pra China. Eu falei, vamos raptar ele, né? Pois Mas foi uma experiência incrível. As pessoas paravam pra tirar foto com os nossos filhos. Primeiro porque lá não é pouca criança, né? E ocidentais, na rua. E ocidentais, meu loirinho ainda, pedia pra tirar foto com o meu guri e com a esposa dele, que é loira, né? Tu fala, Britney Spears. Cara, eu acho assim, extremamente positivo dar esse tipo de oportunidade. Mas aí, voltando dos Estados Unidos, né? A gente já tinha uma ligação com o Mato Grosso, estamos falando dos anos 80. Vocês eram da onde? Do interior de São Paulo, Presidente Prudente, São Paulo. Legal. E aí, o meu negócio era, eu vou abrir uma escola de inglês. Entendeu? Legal. Então, para você ver como é que foi o negócio. Estudar inglês... a primeira viagem, ter a experiência. Depois eu fui fazer intercâmbio de high school. Depois eu tive outras experiências em Inglaterra, tal. E a minha vida se configurou. Vou abrir uma escola de inglês. Onde eu vou abrir essa escola de inglês? No Mato Grosso. Eu tinha uma ligação aqui com o Mato Grosso já desde adolescente, né? Meu pai tinha terra aqui e aquela coisa toda. Mas, em 1985, vim para Tangará da Serra, foi o meu primeiro lugar no Mato Grosso, e aí os meus amigos falavam, o que você vai fazer? Você vai dar inglês, você vai ensinar inglês para índio? Imagina Mato Grosso nos anos 80, cara. Sim, era o começo. Era o começo de tudo, né? Tanto que, na época, a cultura era café,
né? Não era a cultura da soja ainda, né? E aí eu falei, mas o que você vai fazer lá? Você vai ensinar inglês para índio, tal. Cara, montei a minha escola em Tangará da Serra. A cidade tinha em torno de 25 mil habitantes. Hoje ela passa de 100 mil habitantes. Então, na verdade, Tangará ficou a minha referência no Mato Grosso. E comecei, entendeu? Comecei, né, tal, foi muito difícil porque não tinha mão de obra, então eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, né? Tinha público? Claro que tinha público, Sim, né? Demanda já tinha. Já tinha essa demanda, né? E aí, como é que a educação internacional entrou na minha vida? Eu começo a contar minha história em educação internacional em 1989. Uau. Portanto, de 89 até agora, nós temos quantos anos? 33. Faz a conta aí. 33. 33 anos, né? Em 1989, eu levei o meu primeiro grupo da minha escola, nós estamos falando de uma cidade interior de Tangará da Serra, né? Para Inglaterra. Né? E era franquia? Você criou metodologia? Era franquia. Na verdade, o nosso saudoso Mr. Fisk, né? Era uma franquia da Fisk. E na época... foi uma das primeiras franquias do interior do estado do Mato Grosso, né? Já Mas tinha a ideia outras. de ir para Inglaterra era para fazer um high school, alguma coisa assim? Ou Não, foi era um grupo, foi um primeiro grupo que eu configurei, né? Dos alunos da minha escola. Então tinha adolescentes, tinha adulto que estudava comigo e tal. E a gente saiu com 20 estudantes meus para Inglaterra. Para fazer tipo uma prática. Para ficar assim. um mês, né? Morando em casa de família, Legal. estudando e tal. E eu escolhi Inglaterra. Antes da Inglaterra, a gente fez um passeio ali em Madrid, na Espanha. E aí depois a gente foi para Inglaterra, para o sul da Inglaterra, uma cidade que chama Swanage, perto de Bournemouth, né? No sul da Inglaterra, e ficamos há um mês. E aí eu começo a contar minha história na educação internacional. Viajar sempre foi uma das paixões também, né? É demais, então, né? cara, eu alio o meu trabalho. Por exemplo, agora, em maio passado, eu fiquei 20 dias no Canadá, fazendo costa a costa, mas visitando o quê? As escolas que eu represento. Eu não vendo nada que eu não conheça. Claro. Entendeu? Esse é o grande diferencial do meu negócio em educação internacional. Valeriano, desses 20 que foi... Você já começou com 20 também, né? Primeiro que já cara de pau, né? Chegava nada 20 pequeno. pessoas, nada pequeno. Oh, vamos. Exato. Não é pequeno. Mas até hoje, você tem noção de quantas pessoas você já viabilizou para ir? Pois é, boa pergunta. Cara, numa última contagem que nós tivemos, vamos lá, desses 33 anos, cara, eu acredito que mais entre grupos individuais e tal, quase em torno de 20 mil pessoas. Ô, louco. Uau. 20 mil pessoas. Nem eu acreditei quando fizeram essa contagem, cara. É uma cara. cidade de pequeno porte. Tangará de 80 e... O Tangará de 80 e pouco foi inteiro. Exatamente, cara. Exatamente. Que legal, exatamente que legal. isso. Exatamente isso. Né? E o que te motiva nesse trabalho? Paixão, cara. Você vê, porque assim, é algo que você tem dentro de você. Exato. Só que quando você vê uma pessoa tendo a história dela transformada, isso eu acho que deve dar um gás. Né? Tem algum ponto de destaque nisso? Muitos. Alguma pessoa que você olhou e falou assim, cara, a oportunidade mudou a vida desse cara. Porque, olha que curiosidade. Eu acompanho a NFL. Né? E o Duzão, que hoje está no Miami Dolphins, né? Ele é de Tangará. Ele é de Tangará, sim, eu sei quem é. É um cara que, sabe, então, tem algum outro episódio ou um corte que você pode dar nesse sentido? Vários. Outro dia eu não sei se eu tava no shopping, onde eu tava, e de repente uma pessoa veio e falou, Valeriano, tudo bem? Cara, eu não lembro de todo mundo. Claro que se falar o nome eu vou lembrar e tal. Tudo bem? O Gabriel, Gabriel, como é que tá? Tudo bem? Falou, cara, eu nunca te falei, mas agora eu vou te falar. Você não tem noção o que o intercâmbio impactou na minha vida e como transformou a minha vida.
Hoje ele é do agro, hoje eu tô numa multinacional, essa multinacional já, pelo fato de eu falar inglês, de ter tido uma experiência internacional, eu consegui isso, mas simplesmente pelo fato de eu ter tido a experiência. Então, assim, eu acho que uma experiência internacional, ela impacta em todos os sentidos, ela te diferencia dos outros, né? Você muda conceito de um monte de coisa e tal, você abre a sua cabeça. Visão de mundo. Visão de mundo. Então, em todos os sentidos, né? Pegando pelo... Cara, tem muitas histórias, viu? Tem muitas. com certeza, 20 mil. Muitas. Pra quem não mudou nada, mudou a cabeça do cara, né? O que não mudou a vida. Mas em termos de empreendedorismo aí, quando você foi lá em 89 pra Inglaterra e tal, você que começou a modelar esse tipo de empreendimento, falou assim, eu vou fazer dessa maneira. Ou tinha uma empresa já pronta que te entregou uma formulazinha. Não. Porque lembrando, hoje, né, pra quem tá assistindo aí, que não tinha decolar.com. Não, mas mesmo isso. Não tinha internet. Mas até hoje, pensa num grande nome. Tudo isso, não tinha Google Maps. Nada. Assim, pensa num grande nome hoje que faz o que ele faz, assim. Você tem na cabeça que vem o nome de uma empresa? Porque decolar, 1, 2, 3 milhas e tudo o resto aí, caiaque e tal... são passagens aéreas, né? Total, pacotes e tal, CVC. Né? Ninguém fala assim, qual que é a Big aqui em Cuiabá, que vem mundial? Não vem, né? Então, é meio tailor-made, né? Totalmente. Você foi fazendo na sua cabeça, modelando aquilo ali e, enfim, prendendo mesmo, né? Não foi uma fórmula que você comprou. Na verdade, era tudo muito instintivo. Eu não tinha parâmetro para saber se eu estava fazendo certo ou errado. Foi coisa assim. Como eu falei, eu tenho paixão pelo que eu faço. Acho que isso é a primeira coisa para dar certo o negócio, né? E, cara, quando eu montei esse grupo, então, vamos lá, entendeu? Eu entrei em contato com a escola me deu um respaldo legal da Inglaterra, né? E era tudo muito difícil. Né? Não existia nada, como você, não existia internet, não existia mídia social, não existia nada, era tudo zero. Você imagina naquela época quem ia fazer um intercâmbio de high school. Era tudo uma surpresa, cara. Você dava um tiro e você não sabia o que ia acontecer. A família que você ia, o lugar que você ia, como é que era, como é que não era. Porque hoje, quando eu falo, você vai para tal lugar, a sua família, tal endereço é tal... Cara, a pessoa entra no Google Maps, no Google Earth, ela só falta entrar na casa. Qualquer marca da fechadura da casa. Tá? E isso, claro que tem os dois lados, né? O lado positivo, mas também tem o lado negativo dessa coisa de filho ficar falando direto com o pai. Então é um lado assim que não é muito legal, né? Sim. Eu sempre falo que você pode ter uma experiência internacional sem sair do Brasil, entendeu? Porque você não se desliga do Brasil, dos seus grupos de WhatsApp, etc e tal. Isso aí, até na hora de escolher o local, faz muita diferença, né? Teve um amigo que foi fazer uma vivência, assim, com a família, mas ele escolheu um grande centro, com muito brasileiro. Ele falou assim, Júlio, eu não aprendi. Não saiu do Brasil. Não saiu do Brasil. Aprendi. E aí ele escolheu depois uma cidadezinha menor, no interior e tal, e aí foi uma outra experiência, ele conseguiu se desligar mais. Tem cuidado nisso, eu né? falo que brasileiro é praga mundial. Qualquer lugar. O brasileiro tá em qualquer lugar. Então, realmente, existe concentração de brasileiros em alguns lugares. Então, a gente tem que tomar cuidado. Cara, tem tantos lugares que tem como você se desviar, de ter uma experiência única, né? E o que eu acho que faz a grande diferença, entendeu? Porque você ir para Vancouver hoje tá tão cheio de brasileiro. Cara, vamos fugir de Vancouver. Vamos pro interior da British Columbia, né? Ali, pra Kelowna, pra Chilliwack, pra Delta, pra não sei onde, entendeu? Mas não a cidade de Vancouver, né? A mesma coisa, eu quero fazer um intercâmbio em Nova York. Nova York não é lugar pra fazer intercâmbio. Nova York não é um lugar pra ter uma experiência internacional. Entendeu? Nova York é uma cidade nem pra Estados se Unidos passear. Entendeu? Então, assim, tem muitos lugares do interior dos Estados Unidos, entendeu? Que tem escolas excelentes, que dá pra você ter uma... Eu acho que o interessante desse intercâmbio é você conviver com a diversidade, você ir pra um lugar novo, né? Não adianta você falar assim, vou fazer um intercâmbio em Orlando.
Não. E daí? Não, Né? não. E daí? Se você não falar espanhol... Existem excelentes escolas na região de Orlando, na região assim que a gente fala que tem muitos latinos e tal, e que tem uma porcentagem de americanos grande, então a experiência é legal. Né? Não, sim. Inclusive você vai falar aqui, né, sobre uma escola lá do interior da Flórida. Mas eu tô falando em termos do cara Sim. ter a experiência, assim, a surpresa, né? O cara fala assim, vou pro interior dos Estados Unidos, vou pro Colorado, interior do Colorado lá. Conhecer a cultura. O cara vai conhecer a cultura, vai ser totalmente diferente. É porque cara. esses grandes centros, com a minha visão, né? Esses grandes centros, eles já estão internacionais, é globalizado demais a conta. Então não tem a cultura americana ou cultura inglesa, né? Você ir pro interior lá da British Columbia, enfim, né? Você vai ter mais, acho que talvez do mesmo, né? Lógico. Não tô falando de escola. Escola deve ser maravilhoso lá. Qualquer escola lá nos Estados Unidos deve ser maravilhosa. Vale a pena dizer que quando a gente fala em intercâmbio, existe vários tipos de intercâmbio. Existe aquele intercâmbio que você vai... na verdade, o intercâmbio, ele começa pós-guerra. Por que começou o intercâmbio? Intercâmbio, troca, para compreensão mundial, né? Eles queriam que os jovens fossem para outros países, para um entender o outro. Então, assim, só para não falar muita coisa, o intercâmbio começou pós-guerra, né? E começou com os Estados Unidos, né? Então, era o pessoal da Europa vindo para os Estados Unidos para a Europa. Naquela época, era troca. Como até hoje, algumas instituições como Rotary ainda tem isso. Então, um daqui vai para lá, o outro de lá vem para cá, fica na família de rotariano, essa coisa e tal. Então, o intercâmbio começou mais ou menos isso aí. Porque teria dois tipos mais ou menos de intercâmbio. Vamos não, falar tem assim, vários tipos de intercâmbio. Não, então, mas os principais, assim, na minha cabeça, ignorante. Você vamos lá, você vai me corrigir. Pode falar. Né? Que tem aquele que a pessoa vai lá e faz um high school, ou enfim, uma escola, fica um ano lá, que vai para estudar. Exato. E tem aqueles intercâmbios da nossa época, que você ia nas férias e ficava lá... intercâmbio de verão, talvez, o cara ficava 30 dias, 60 dias, e que ele ia pra morar e às vezes até fazer um trabalhinho lá, né? Mas ele não ia pra estudar, né? Ele ia pra aprender línguas, né? Exato. Não seria esse? Olha só. Existe o intercâmbio de high school, que é o ensino médio. Dentro do intercâmbio de high school, existe algumas divisões. Primeiro, que eu falo que é o intercâmbio raiz, que é aquele que você não escolhe nada. Então, você chega, Valeriano, eu quero fazer... Estados Unidos. Eu quero fazer o intercâmbio J1. O J1 é ligado ao governo americano, né? Tem subsídio do governo americano e tal. Portanto, é o mais em conta que tem. Então, você pode cair em qualquer lugar do território americano, geralmente em cidadezinhas pequenas. E eu falo que esse é o verdadeiro intercâmbio. Eu falo de intercâmbio raiz. Mas, assim... Você tem que ser muito bem orientado, saber que você vai cair com uma família bem americana e que família americana não é o que a gente pensa, não é o que os filmes mostram e tal, né? Então esse é um. O outro, escola pública, tá? Outro intercâmbio a gente chama de F1, que pode ser dividido em você escolhe a escola pública e o estado que você vai e o lugar que você vai. Portanto, obviamente é mais caro e as famílias são pagas. Ou o F1 de escolas particulares, que você mora na escola. Aí tá isso para os jovens. Depois nós temos o intercâmbio que a gente chama de Summer Camp, que é uma vivência estudando em escola. Esse ano nós levamos 30 para Toronto, então eles ficam dentro da universidade, tem aula e tem passeio, né? Agora a gente está configurando janeiro, a gente tem um que é Londres, eles têm aula e tem passeios, entendeu? É muito legal pro início. Mais adulto. Não, público jovem, de 12 a 17 anos. Nossa. De 12 a 17 anos. Baita experiência. Muito legal. Aí sempre a gente tem... Pode ser em casa de família também, pode ser dentro de ambiente universitário, geralmente dentro do ambiente universitário. Tem para adulto. Hoje tem escolas especializadas que tem 30 mais, 50 mais. Ah, Valeriano, mas eu já passei da idade. Não existe passar de idade. Cara, eu dei de presente pra minha esposa um intercâmbio. No Natal eu dei de presente pra ela. Ela foi pra Malta, entendeu? Fazer intercâmbio. Aí, Ju. Um mês. Olha que entendeu? Legal.
Dá de né? presente pras esposas. Mas é mandar legal. ela pra lá. Tem prazo ou tem que buscar algum dia? Tem que voltar. Só pra, né, uma dúvida que surgiu aqui, né? Eu gostei desse Aí produto você... Fica a dica aí. Fica a dica. Deu de presente pra esposa. Dia de Quantos anos? dos Um intercâmbio namorados. curto, 5 anos. Eu conheço um cara que com um presente de casamento, de 10 anos de casamento, ele mandou a esposa pro Japão. Aí o pessoal falou, e com 20, onde será que ele vai? Não, com 20 ele vai lá buscar. É o que contam, né? Mas assim, olha só, então, não existe idade para você ter uma experiência internacional. Quando a gente fala em intercâmbio, cara, vamos falar Estados Unidos, vamos falar Canadá, Inglaterra, África do Sul, França, Alemanha, China, Japão. Cara, não existe países, entendeu? País que você achar que... Mas eu não sei deve você, fazer. mas eu gostei desse J1 aí. Você imagina. O J1 é muito legal. Não, porque as nossas crianças. As nossas crianças têm de tudo, né? E aí sempre tão confortáveis. Porque ou é telefone. Você ou sai da sabe? zona de conforto. Aí você pegar um guri desse, igual os nossos, tem tudo, tá acostumado com a gente dando tudo. Mãe que sempre é presente, até pra dar comida na boca, escovar o dente, só abre a Mas boca. olha só, quando vem um pai e a minha equipe já é bem orientada para isso, querendo um J1, é interessante que tem os próprios, eles falam, eu quero J1. Eu quero ter a surpresa de onde eu vou cair, da família que eu vou, tal. É um intercâmbio local. Mas é um intercâmbio raiz, cara. É isso aí. Pode cair em zona rural. Pra sofrer um Você pouquinho pode também. cair numa cidadezinha de 1.000... Numa vila de 1.000 habitantes. E é isso. Top. Animal. É, E mas com uma é família legal, é americana, que a pessoa vai ter a experiência de saber o que é 100%. aí a cultura local. Porque o americano... O que você fala pra mim que é a família americana raiz aí? Só pra não Cara, assustar muito. Não, eu tenho uma dúvida também. É possível esse rapaz voltar com um sotaque daquela região, por Opa, exemplo? total. Você fala inglês? Falo, mas é um inglês Por exemplo, com sotaque? eu morei em Oklahoma. Eu escolhi Oklahoma porque eu falei, meu Deus, acho que não vou encontrar nenhum brasileiro. Estamos falando dos anos 80, tá? E fui para Oklahoma. Estado de Oklahoma, que fica bem central ali, uma região de bem country, como Texas e tal, né? Cara, foi muito legal. Fiquei numa cidadezinha de 8.000 habitantes, né? Norman. E foi excepcional. E aí, depois eu fui pra Seattle, Washington, que fica lá em cima. Aí eles falavam assim, você é da onde? Eles não falavam assim, você é estranho. Não. De que parte dos Estados Unidos você é? Você pega, cara. Você pega. Porque imagina o cara vir fazer um intercâmbio no Rio. Aí ele volta com sotaque. Ele fala, não, eu falo português. Aí o cara fala, ó, você fez o intercâmbio no Rio. Tem de lá pra cá? Tem, você sabia... Ó, eu vou responder por ele. Eu vou responder por ele. Pode. A gente recebeu uma intercambista na nossa casa. Minha família recebeu, ficou acho que 3 meses lá em casa. Leslie, o nome dela. É isso eu tinha 12 anos, eu acho. Mais ou menos, imagina. Sério? Exato, Leslie ficou, virou amigona da minha irmã. Inglês e ela exato. Foi um intercâmbio mas ela ficou com a minha irmã. Minha irmã era professora de inglês, né? Existem Então, algumas instituições do Brasil, como eu falei, Rotary, Lions e tal, que faz essa. Mas existe algumas empresas hoje Mas você que não. tem... Não, eu não faço. Mais Eu acho que Totalmente. é possível que o FISC fizesse na época, recebesse? Porque Não. Não foi então pelo não sei foi como pelo foi. Rotary, eu tenho certeza absoluta. A gente não sei. Mesmo que vocês não Que fizessem fosse parte. ligado. Minha irmã que arrumou e tal, veio e ficou, cara, foi sensacional. Foi Sua irmã sensacional. não encontrou na rodoviária? Talvez. Falou, E fala, fingiu você que é era, Leslie. né? Valeriano, na história empreendedora, nem tudo são flores, né? Não. Teve algum momento que você possa destacar, assim, de dificuldade ou de superação? Muitos. Cara, a gente vive no Brasil, né? Brasil é um país pros fortes, cara. Não é pra qualquer um, não. Né? E muitos. Eu acho que dentro da área, quando você quer empreender, você quer ter um negócio seu, cara, você já começa, entendeu? A ter que vestir uma fantasia, uma capa de leão, cara. Porque você tem que matar 2, 3 por dia. Já começa 7-1, né? Eu tenho um amigo que ele é servidor público e tal, tem um cargo legal e tal. Ele fala assim pra mim, Valeriano, eu admiro quem empreende, quem tem um negócio, porque a gente sabe que não é fácil. E não é fácil. E no né? caso seu, eu acho que algumas variáveis que você não controla, por exemplo, variação cambial e tal, isso impacta diretamente, né? Totalmente, cara, mas eu amo o Mato Grosso. Eu falo que o Mato Grosso é um estado que está um pouquinho acima dos outros estados no Brasil.
como diz a própria, nós somos agro, pop, como é que é o negócio? Tech. É tech, Agro cara. pop. É best. É best. Cara, o nosso estado é diferenciado, cara, hoje, nesse sentido. Eu acho que, tudo bem, a gente sofre com algumas coisas, claro que sim, mas eu sempre acho que menos que outros estados do Brasil, né? Então, se você me perguntar como é que tá hoje, cara, hoje a gente tá... Hoje o mercado da educação aqui no Mato Grosso tá bombando, Uhum. entendeu? E a ideia da feira? A gente já tá na sexta-feira. Na de sexta, educação. era pra ser a 7ª, né? Sexta edição. Pulamos uma, 6ª edição da Aham. feira. E daí como surgiu também essa ideia? Essa foi um sonho, meu e do meu ex-sócio, né, em trazer as instituições internacionais para o Mato Grosso. Foi onde nós falamos que colocamos o Mato Grosso na rota da educação internacional, porque até então nada acontecia. Ninguém conhecia o Mato Grosso. A gente começava a receber pessoas de instituições internacionais e, entendeu? Falando, nossa, que legal, a gente começou a dar muito resultado e tal, e começou a chamar atenção. Se essa feira é a 6ª edição, é porque a gente dá resultado. Porque se não desse resultado, teria parado na primeira. É verdade. Entendeu? Uhum. Então, a cada ano maior. Esse ano a gente está recebendo instituições da Suíça, da Irlanda. Uau. Eu acredito que o cônsul da Irlanda vem na nossa feira esse ano, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, e aí vai. Que legal. Né? Agora, Nossa. quando a gente fala em feira de educação, todos os produtos, tá? Desde uma outra coisa tal. Por exemplo, mas meu filho já fala inglês, ele tá numa escola bilíngue e tal. Tem alguma coisa que não é só inglês? Cara, tem muito para adolescente. Hoje a gente tem cursos na Universidade de Oxford de empreendedorismo para jovem de 13, 14, 15, até 18 anos. A gente tem na área de business, na área de medicina, na área de... Cara, o mundo do intercâmbio hoje é uma coisa tão fantástica. Por exemplo, aí vem falar, eu gostaria de fazer um intercâmbio na Espanha, mas com gastronomia. Tem. Com dança flamenca. Tem. É essa que você quer. Falou em dança flamenca, eu não sei o que é isso. Na mas Itália, cara, você imagina fazer um curso de italiano com história da arte. Cara, tem uma infinidade de moda, e aí vai. Sensacional. De Sensacional. tiro, vai. Gil. Vamos fazer um Vamos curso fazer, de inglês Não pode ser nada. no Texas. Pode ser. Curte tiro. Já fica ali perto do México. É que, assim, ó... Cara, eu tenho um amigo, então você deve conhecer, o Júnior Del Caro. Ele não foi com vocês, não? Não conheço. Deve ter ido, mas ele foi para um evento agora há De pouco tiro. tempo. Aí. Deve ser. Mas, Shot enfim. Fair. Eu, assim, ó, inglês eu não manjo, né? Português eu destroio. Eu sou muito bom no português, você pode perceber. Mas, Cara, corta essas piadinhas. Ainda, Ele ri antes. Eu conheço. o inglês é diferencial, cara. Não adianta falar que não é. Mandatório, Entendeu? né? Não tem como. É complicado. Mas cara, eu acho que quando- o maior produto aí é a experiência. A experiência total. Nossa, o cara Hoje, pode aprender inglês aqui, quando um mas pai- a experiência ele nunca vai ter em nenhum lugar. Exato. Quando um pai fala, eu quero que meu filho vai pra fazer o high school pra aprender. Eu falo, Não, ele não vai fazer high school pra aprender inglês, vai pra ter uma experiência de vida, cara. O inglês é consequência. Eu A acho que o experiência de resto vida que é o legal. E ele aprende sem Agora- perceber, né? Sem perceber, total. Agora, o interessante é, quando eles voltam, cara, a gente fez uma reunião, a gente embarcou mais de 50 intercambistas de high school, agora dia 26 de agosto, né? E aí eu fiz uma reunião com pai, mãe, ex-intercambistas e deu mais de 200 pessoas. O legal é você ouvir um ex-intercambista falando. Você pega uma entrevista que ele fez antes de ir e depois, quando ele voltou. Cara, é impressionante. É impressionante. Esse high school, só pra eu esclarecer, assim, talvez nem todo mundo saiba, eu também não sei. Ele faz o quê? O primeiro, segundo, terceiro grau, o ano do segundo grau lá, ou é diferente? Lembra que eu falei do intercâmbio raiz, que é o J1? O J1, que é em escola pública, família voluntária, ele pode fazer apenas um ano. Tá. Um estudante, para estudar em escola pública americana, ele pode estudar um ano. Agora, a não ser que a família tá morando lá e tal. Mas aqui é apenas um ano. Agora, em escola particular, nos Estados Unidos, ele pode estudar todo o ensino médio e no Canadá,
ele pode estudar todo o ensino médio em escola pública. Hoje o Canadá é o grande boom do intercâmbio, né? Aí Eu esse adoro o rapazinho Canadá lá, e tal. ele escolhe um desses anos pra fazer. Eles podem escolher, normalmente primeiro e segundo, nunca no terceiro ano, tá? Primeiro e segundo ano. Quanto mais faz cedo... o terceiro aqui. Por quê? Questões de convalidação de estudo, né? A gente toma bastante cuidado com isso. Vai perder um ano? Não, não perde nada. Hoje o MEC fala que tem que fazer 4 matérias obrigatórias. Quando chega, convalida, tranquilo. Independente de conteúdo, cara. Não interessa o conteúdo, mas desde que ele faça as matérias obrigatórias, né? E aí eu vi que algumas escolas elas têm a questão de esporte e tal. Como que funciona isso? Tem muitas escolas, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, Canadá, focada muito em esporte. Então o meu filho adora jogar futebol. Tem alguma escola que tem um treinador, bababá? Tem. Por exemplo, nós temos uma escola, a Montverde Academy, o Jaime Sims, que foi o grande tenista, é o treinador da Montverde Academy, o treinador de tênis. Então tem grandes treinadores na área de futebol e tal. E esse tipo de escola é aquela escola que você vai e o seu filho está sendo observado pelas universidades americanas, né? E isso é muito legal, para ganhar bolsa e tal, oferecer, cara, eu quero seu filho... As high schools americanas e universidades são extremamente competitivas. Na verdade, os Estados Unidos começa a competição desde high school, né? O que não acontece muito no Brasil. Eu acho a competição muito saudável no mundo de hoje. O que eu acho muito interessante é que lá ele é motivado a continuar estudando e competindo. Exatamente. Aqui, para se profissionalizar ou para entrar no mundo das Largar a competições, ele larga a escola. Pois é, o grande problema aqui do Brasil, as escolas focam... não estou falando mal de nenhuma escola, por favor, mas eu estou falando do sistema de estudo do Brasil. Sim. As escolas focam em ensino, vestibular, Enem. Esquece de tudo de uma formação de um estudante, que é parte artística, parte musical, que é extremamente importante, a parte de esporte, a parte de competição. Convívio. Nós não temos isso. Nada, cara. zero. É zero no Brasil. Eu não estou falando aqui em Cuiabá, não. Sim, eu estou falando no Brasil, tá? Agora, pega uma escola americana, canadense e tal. Entendeu? Competição. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Qualquer escola pública, escola particular, qualquer uma. Você vê lá, em todos os filmes a gente assiste lá, qualquer escolinha do interior então, na verdade, lá tem um time de basquete, eles um começam time a disputa muito cedo. É por isso que os Estados Unidos têm esse patamar do que é hoje dos grandes... Competitivo. Totalmente competitivo. É isso aí. E aí, vamos fazer matrícula, Gil? Agora. A gente ou os nossos filhos? Só pra Não, entender. os dois. Tem a gente manda a sua esposa pra Malta, né? E aí você vai... É longe, né? Só pra garantir. É uma ilha lá perto da Itália. Esses cursos de curta duração são quanto tempo? Você pode fazer um curso a partir de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você escolhe, né? E até para criança? Para criança. Depende da idade da criança. A partir dos 5 anos de idade. Para família, né? Você tá querendo você e as crianças. Existe o programa de família. Existe o programa de família, né? Quando a criança, 5, 6, 7, né? Agora, a partir dos 14 anos de idade, você pode mandar o seu filho sozinho. E ele faz uma experiência aí no verão, por exemplo. Pode. Com 12 anos de idade, em grupo, você pode mandar, né? Que nem nos nossos grupos e tal. Com 12 anos de idade, você pode, né? Tranquilo. 12, Ana barra lá em casa. Não vai. Mas 14 já seria interessante mandar. O meu vai fazer 11. Tô pensando em falsificar para 12 já para mandar ele. Ele vai gostar. Legal. Essa Montverde, né? Montverde, isso. O João Pedro do Adolfo foi, né? Sim. Ficou um bom tempo lá. Ficou um bom tempo. Ele fez todo o ensino médio lá, joga bola pra caramba. Vários aqui já foram pra Montverde. Estão lá também na Montverde. A gente tem vários que estão lá. Você já viu gente que voltou. Sim. Pois é uma opção, né, do pai. Falar, eu quero que meu filho faça apenas 1 ano e volte. Entendeu? Ter uma experiência. Mas tem muitos que continuaram e universidade e tal. Por exemplo, imagina eu trabalhando com intercâmbio, eu tenho 2 filhas.
as duas tiveram tudo que vocês pensarem dentro da área, né? Então começaram com Summer Camp, depois High School no Canadá, depois a mais velha fez faculdade nos Estados Unidos, University of South Florida, fez finanças. Só que aí eu preparei minha filha o quê? Para não voltar pro Brasil, na verdade. Hoje ela trabalha... Bom, aí a história dela, ela foi para Inglaterra, foi contratada por uma empresa da Inglaterra. Da Inglaterra, ela entrou numa empresa francesa, né, de tecnologia e tal. Hoje ela mora na França, e, enfim, e vai casar e tá por lá. Com um brasileiro? Não. Porque tem muita gente que vai, mora lá, tudo, e casa com um brasileiro que tá lá, né? Não, ela assim. vai casar na França com um francês e tá feliz da vida. E assim, o que eu percebo, eu tive lá agora há 15 dias atrás, o que eu percebo ela tá tanto tempo fora que o padrão dela não se encaixa mais aqui. Ela mesmo fala, entendeu? É interessante. Mas foi a vida que ela escolheu. Ela tá feliz, eu tô feliz também. Né? A outra ama São Paulo, faz psicologia, também teve oportunidades e tá aqui no Brasil, entendeu? Isso cada um faz a sua escolha. Né? O importante é absorver a experiência que teve, né? Exatamente. E a gente leva pra vida inteira. As oportunidades pros filhos terem a vivência, experimentar de tudo. Olha uma coisa interessante. Exato. Essa filha mais nova que tá fazendo psicologia, ela fez voluntariado na África do Sul com crianças. A gente tem um programa de voluntariado em áreas de animais selvagens, de cuidar de criança, em várias áreas, de conservação, de natureza e tal. É muito legal esse programa também, né? E te dá também uma... Pra tudo quanto é gosto, né? Cara, tudo. Que a pessoa quiser fazer. Tudo. Eu já tô aqui, ó. Eu tô conversando com você já pensando. E pensando. Você vê tentando que às vezes encaixar os 3 filhos. Eu tô tentando encaixar os 3, mas eu não vou tentar encaixar. Você tem 3 filhos. 3 meninos, Meninos. Só que eu tô pensando mais no primeiro porque os outros ainda tenho tempo pra pensar. Mas o primeiro, ele é jogador de tênis, de golfe e de futebol. Joga bem os 3, ele gosta mesmo. E ele tá desenrolando bem no inglês. Ele tá fazendo a escola bilíngue, e aí esses dias a gente recebeu a visita de uns alemães que mexem com implemento agrícola, e ele tava lá desenrolando, falando com os caras e tal, e eu fiquei super orgulhoso, assim, olhando de longe pra não inibir. Boa. E eu queria alguma coisa focada no agro, de repente ali em Iowa, alguma Excelente coisa que ele pudesse... pergunta. Nós estamos com um projeto, inclusive uma pessoa ligada ao agro nos procurou e falou: Valeriano, vamos fazer aí alguma coisa tal para filhos de pessoas do agro, entendeu? E a gente está desenvolvendo um projeto junto com uma universidade topíssima dos Estados Unidos, que é referência do agro nos Estados Unidos, esse programa. Visitar, além de estudar tecnicamente, né? Mas fazer visitas técnicas e tal. Mas vamos conversar mais sobre isso. Eu estive na Universidade de Iowa Top. E fazendo um curso lá. E assim, incrível a estrutura, esportes, enfim. Eu fiquei encantado. Cara, eu imagino que tem várias ali as na universidades região, né? americanas é uma o Corn coisa... Belt que chama, Sim, né? Então eu tava pensando em alguma coisa assim, cara. Tranquilo. E você, Gil? O que você pensa pro Caio? O Caio ainda tá muito novo, né? Eu quero mandar ele, quero fazer um intercâmbio lá, legal, né? Mas pra ficar 1 ano e tal. Legal. Mas ainda não sei o que qual que é o dom dele, né? Ele não quer posso falar uma coisa pra vocês? Tem muitos... Eu quero. Você fez um questionamento aí que me fez lembrar aqui, um pai, né? Ele queria proporcionar pro filho uma experiência de high school e o filho não queria, não quero ir. Eu não quero ir. Eu não dei essa opção para as minhas filhas. A minha segunda filha, mas depois eu vou falar o porquê, tá? A minha segunda filha, no dia do embarque dela pro high school, ela entrou no quarto com a mãe e chorou porque não queria ir, porque ia ser aquilo, que ia ser horrível e tal. Ela foi, mesmo assim, querendo ou não. Porque tem certas coisas, no meu modo de pensar, que você tem que decidir pelos filhos e um dia ele vai te agradecer. Olha o que aconteceu. Ela foi por 6 meses. De 6 meses, pai, eu posso ficar mais 6 meses? Pode. Ela voltou, a primeira coisa, no carro, do aeroporto pra cá, ela falou: pai, mãe, muito obrigado por ter insistido no meu intercâmbio. Foi o melhor ano da minha vida. Então, cara, isso mostra o quê? Que eles não sabem decidir ainda o que é bom. Você vai saber, porque você tem experiência. Você sabe o que aquilo vai
impactar na vida dele futura. Transformar. Né? Porque vai ter crianças aí, adolescentes, que são mais despachados e vão topar qualquer desafio. Sim, e tem outras sim. que não querem sair do conforto do lar. Exato, né? tem Então, medo. nessa você tem que dar um empurrãozinho para elas aprenderem. Então, eu penso no Caio, mandar, claro, sempre pensei. Mas eu ainda não sei no que seria focado. E às vezes não seria focado em nada, só no aprendizado e na experiência mesmo, né? Exato. A gente foi... A minha esposa fez Nova Zelândia. Legal. 6 meses. E ela também fala que foi incrível essa experiência. A gente foi visitar um amigo em Lynchburg. Foi. Em Lynchburg, Virgínia. E fomos numa universidade cristã lá. Acho que é o que tem maior número de alunos. Liberty. Uhum. Fantástico. A gente fez um tour lá com o reitor, com carrinho de golfe ainda, né? Legal, O cara demais. levou a gente em tudo quanto é esportes que ele tinha, no centro de orações, nos alojamentos, como que é o nome? Não é alojamento que fala, né? Tem outro nome lá nos quartos, enfim. Nos refeitórios. Cara, sensacional. Eu saí de lá encantado. A gente saiu de lá A com a boca aberta, seu queixo. das universidades Não, americanas para. é fora do normal. Fantástico. Mas porque os caras que saem das universidades, que se formam nas universidades, eles são muito gratos pelo sucesso que eles teve e investem na universidade. Eu lembro quando a minha filha estava na universidade ali da USF, ela falou, pai, teve investimento dentro da minha área, que é de business, de milhões de um cara que saiu, aí eles colocam o nome do prédio do cara. e tal. Agora, enfim, né? Sem comentários. Na Universidade de Iowa, o Bruce, ele construiu a parte de negócios nova da universidade, assim. Também, um cara que venceu, ele tem as usinas de etanol aqui em Primavera. no interior. Sim. E aí ele, como uma forma de retribuição mesmo, tudo que ele vivenciou lá. Legal. Top. É História muito de legal, sucesso. cara. O Valeriano, Muito legal. e olhando no foco do intercâmbio, assim, o que é o sucesso para você, depois de levar todos esses 20 mil alunos aí? O que você poderia, em uma definição? O que é o sucesso pra mim? Toma. Eu Achou que você não ia ter uma pergunta pra você. Pois é. Você vai cair no Enem. Eu acho que eu acho que o sucesso, cara, ele tem alguns pontos aí pra você ter o sucesso, né? Muita gente anda atrás do sucesso e nunca consegue esse sucesso. Então, o que é o sucesso pra mim, cara? É dedicação, você ter paixão pelo que você faz. Isso eu tenho. Eu acho que quando você faz alguma coisa, você consegue passar para a pessoa que você tem paixão naquilo. A emoção do que você está vendendo, do que você está falando. Eu adoro vender intercâmbio e tal. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, como você gosta do que você faz, né? Cara, isso para mim é mais do que dinheiro, quando a pessoa fala isso para mim. Então, sucesso se define com trabalho, que eu não acredito que você vai ter sucesso, falar assim, você trabalha demais. Cara, então tem uma linha que fala assim, você não precisa trabalhar tanto para ter sucesso. Não, você precisa trabalhar muito sim, cara. Você precisa se dedicar muito, você precisa estudar muito, você precisa ter diferenciais para ter sucesso. Porque se você não tem diferencial, se iguala com outros, esse sucesso fica meio, né, tal. Muita gente, teve um pai que chegou para mim, falou, por que eu devo mandar o meu filho com a sua agência? Cara, eu adorei essa pergunta. Eu falei assim, cara, primeiro que nós aqui, eu sou uma agência única, eu não sou franquia, eu conheço tudo que eu vendo, qualquer coisa que você tem com seu filho, eu pego o telefone, eu falo direto com o diretor, eu não preciso falar com uma central que vai demorar uma semana para resolver o problema. Cara, então sucesso é isso aí, cara. Você ter diferencial, você se dedicar, você conhecer bem o seu negócio. E ser apaixonado. Entendeu? E ser apaixonado. Você deve ser um bom vendedor, né? Porque ele fala com paixão aqui no podcast. Imagina vendendo pro cara. E paixão é isso, ó, os insights que eu peguei aqui. Desbravar, você começou cara. Não tinha, não é algo Eu assim. acreditei. Você acreditou. Eu acreditei, não cara. só na hora de abrir o curso de inglês, na hora de mapear o Mato Grosso como uma futura potência, né? Na hora de desbravar, levar 20 pessoas e Júlio, eu depois fiz 20 isso mil. instintivamente. Eu não tinha Mas noção o do que eu empreendedor estava tem isso. fazendo, mas eu acho que eu estava fazendo certo. E se você estivesse fazendo um business plan para tudo isso, de repente você estaria fazendo um business plan até Até hoje. hoje. Exatamente. Entendeu? E não executado então, nada. executar. Tem muita gente planejando e não está executando. Outra coisa, achou o fazer dom tudo deles, com né? excelência. Às vezes a pessoa está assistindo esse episódio e fala, mas o meu negócio é outro totalmente diferente. Pega esse insight, fazer com excelência. Você conhece o seu fornecedor, você conhece o seu parceiro. Posso você dar foi em loco. abrir um parênteses aqui? Por favor. Quando começou a pandemia afetou a gente profundamente e absurdamente.
Quando começou a pandemia, você sabe a agência que a gente tinha, uma agência bonita, grande, fui tinha um lá auditório várias vezes. com 40 lugares, uma recepção enorme e tal, né? E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso aqui? Cara, eu entreguei tudo. Eu vendi tudo que tinha na agência. Aquelas mesas todas, ar-condicionado e pá. Entreguei o prédio e falei fiz acerto com toda a minha equipe, mas eu tenho uma equipe fantástica, cara, que também adoro o que faz e que estão comigo há muito tempo. Eu falei, gente, vamos aumentar, eu vou aumentar o comissionamento de vocês vão trabalhar de casa e tal, vamos ver como é que vai se configurar isso. E eu fui para um coworking. E eu fiz um vídeo, entendeu? Eu fiz um vídeo. Eu falei, pessoal, estamos aqui agora, a Best Intercâmbio está aqui nesse coworking agora e nós vamos continuar atendendo vocês com excelência e tal, e pá. E botei esse vídeo num grupo de agências do Brasil. A gente tem 2 grupos, né? Um de agências de excelência, que é Belta, que é uma associação nossa, e um outro grupo de agências do Brasil inteiro. E coloquei. Eu fui num evento em São Paulo agora e me falou, Valeriano, você não sabe o que aquele vídeo que você fez, com tanta humildade, da gente saber até onde você tinha chegado, e de repente você teve que descer a escada, ir para um coworking e tal. Eu falei, mas qual é o problema disso? Cara, eu acho que a gente não sempre ganha na vida. A gente tem que saber perder para ganhar, entendeu? Eu acho que tem várias coisas. E eu falei, cara, eu fiz isso na maior tranquilidade, instintivamente. Ninguém falou para eu fazer isso, né? E aí, cara, as coisas começaram. Eu adorei estar dentro do Goiabeiras, que é um shopping menor fez abri a nossa agência lá, tão bonita quanto era antes, do jeito que eu queria, e estamos lá. Aí, entendeu? Bombando, cara, graças a Deus, cara. Precisamos passar. Mas eu acho que a pandemia ensinou a gente muita coisa, viu? Claro, e muita que é coisa. a característica do empreendedor. A capacidade Muita. de De adaptação. adaptar. Então, assim... Nós tivemos que nos reinventar, insights, na verdade, né? Insights poderosíssimos. E outra, quando você tem como missão no seu negócio impactar outras pessoas, o sucesso, a consequência vai vir. Né? Se você faz um negócio que tem como missão impactar o maior número de pessoas, o que é um resolvedor de problema? O que é um empreendedor? É um solucionador de problema. Exato. Só que se aquela solução ela vai resolver o problema de muita gente, você vai ter mais sucesso. Se resolve para 1 ou 2 pessoas, o sucesso é um pouco menor. E o que você tem feito ao longo desse tempo é impactado a vida de inúmeras pessoas. 20 mil e 20.002 daqui uns dias, 20.005. E aí nossos filhos já estão na fila aí também. And I wanna give to you a little gift. A coffee mug. Joel Santana. Meu amigo, você entendeu o que eu falei? O que eu falei? É que ele não entendeu, ele não sabe. Eu quero te dar aqui um pequeno presente, uma mug, canela. Uma caneca. Aí, cara, eu manjo muito, velho. Destrói-o, né? Eu fiz intercâmbio em VG. Opa, legal aqui, demais, cara. Essa caneca aqui, ela é um presente. Ó, tem até o certificado aqui, ó. Legal, certificado de autenticidade. Ela é um presente para todo mundo que passa aqui pelo Papo à Vista, pintada à mão pelo nosso querido artista Rafael Jonier. Maravilha, cara. E essa caneca, ela não tem preço, você não pode comprar, ela se conquista. Quem passa aqui pelo programa não está à venda. Você pode ir lá na loja dele, no ateliê, não está à venda. E que ela seja um símbolo da sua passagem aqui, de você ter compartilhado essa história tão bacana e que tem impactado tantas pessoas. Legal, cara, legal. E quando vocês forem na agência, vocês vão ver o lugar que ela vai estar lá. Aí, né? Aqui, ó. Espero a visita de vocês. Vamos. E eu posso fazer uma... Deve. Pessoal, a todos vocês aí que têm interesse em ter uma experiência de educação internacional, um simples curso de idioma, seja em qualquer país, uma experiência de high school, ou até estudar, fazer universidade fora do país, né? Que hoje a gente está com um número grande aí de pessoas fazendo universidades fora do país. Participe da Feira de Educação Internacional da Best Intercâmbio, que vai acontecer no dia 22 de outubro, no Goiabeiras Shopping, das 10 da manhã às 19 horas. Tá? Não perca essa oportunidade de conversar diretamente com instituições do mundo inteiro. Nos vemos lá. Deixa suas redes sociais aí também. Fala pro pessoal. Então vamos lá. A inscrição, vocês podem entrar no www.best.tour.br e você pode se inscrever gratuitamente.
Tá ok? Fantástico. E participar da feira. E eu tô aguardando vocês lá também, Top. né? Com certeza. Vamos ver. Estaremos, conversaremos ainda. Terça-feira que vem, mais um episódio, mais uma história de sucesso aqui no Papo à Vista. Um programa da Renta Lise. É isso aí. Ó. Até lá.